Paz e graça, meus irmãos, para a honra e a glória do Senhor Jesus, trazendo mais uma palavra revelada da parte do Senhor para a tua casa, para a tua família, para o teu coração. E eu creio que Deus está falando contigo, homem e mulher de Deus, vasos do Senhor, com essa palavra. E o Senhor me levou ali no livro de Marcos, capítulo 8, dos versículos 27 ao 33, que diz que naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Glória a Deus por essa palavra linda e maravilhosa. Veja bem, meus irmãos, nós às vezes não pensamos como Deus, mas a maioria das vezes nós pensamos como homem. Veja bem, nesta passagem, Pedro expressa o quanto da sua dúvida humana. Ele está expressando ali as suas dúvidas, porque nós, seres humanos, somos feitos de incredulidade, de dúvida, e existe sim isso no coração nosso, porque nós somos seres humanos. Mas, porém, somos inspirados pelo Espírito Santo. Veja bem, proclamou que Jesus era o Messias. Quem proclamou que Jesus era o Messias? Pedro. Porque naquele momento Pedro estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Mas logo que foi tocado na sua fraqueza humana, quando Jesus lhe falou de sofrimento, de dificuldade, e ele teve uma reação ao contrário de quem está contra os pensamentos de Deus. Porque ele imaginou: Jesus, filho do homem, o Messias, vai passar por sofrimento, dificuldade, perseguições, aflições, medo, dores. Ele não pensou como Deus pensava, mas ele pensou como ser humano. E imediatamente o Senhor o repreendeu, porque o Senhor entendia, Jesus, o Messias, entendia do que ele estava falando, porque os pensamentos de Jesus são os pensamentos de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos as coisas que ele nos fala, que ele fala aos nossos ouvidos, que ele nos entrega. Então, muitas das vezes, nós somos levados pela nossa fraqueza humana. E assim, o Senhor conhece as nossas fraquezas, conhece do que nós somos feitos, é por isso que o Senhor nos perdoa. Aleluias. E nós temos o pensamento do mundo. Mas, porém,
rejeitamos o sofrimento, repudiamos toda mudança de planos e não aceitamos ser humilhados, querendo que tudo ocorra sem nenhum contratempo. Mas nós agimos como carne, como pecadores. E o Senhor está dizendo que nós precisamos estar atentas com os nossos lábios, com o que nós venhamos a pronunciar e perceber a fonte que gera os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Porque as nossas palavras, elas têm poder. Então, que a nossa boca seja somente de abençoar, que seja de profetizar, que seja de aceitar as coisas de Deus, dos Espíritos. Aleluias. Porque eu creio que nós somos mensageiros de Deus, anjos do Senhor sobre esta terra. Embora, quando nós estamos fora da presença de Deus, o adversário da nossa alma, o acusador da nossa alma, ele quer que nós percamos o Espírito Santo. Ele quer que nós sejamos falsos para um com os outros, mas nós temos que agir ao contrário. Somos assim da nossa boca que sai bênção ou maldição. Então somos nós que decidimos se nós queremos a bênção ou se nós queremos a maldição. E não aceitamos ser humilhados, e o nosso orgulho logo se para quando alguém nos acena com esta perspectiva. Então, quando nós somos abordados por algo que não nos agrada, nós temos uma reação ao contrário. Jesus veio para nós justamente porque somos imperfeitos. Por isso não podemos esmorecer diante dessas decepções que temos, mas permanecermos vigilantes, sempre reconhecendo a nossa fragilidade diante do Senhor. Assim como falou os discípulos, Jesus hoje também quer saber de nós concretamente o que temos a dizer sobre Ele. Então eu lhe pergunto, minha irmã, meu irmão, quem é Jesus para mim e para você? O que nós precisamos ter consciência de que Jesus é aquele que foi enviado do Pai e que veio ao mundo para salvar a humanidade, para fazer-nos entender e experimentar que todos podemos passar por qualquer dificuldade, que todos podemos confiar no Senhor, no seu poder e na sua graça, do sustento de Deus, porque somente Ele é a mão forte que nos ampara, que nos guia, nos protege, nos ilumina. É por isso que nós precisamos confiar em Deus e nos aquietar e parar de se desespero, de se angustiar diante da prova, diante do vale. Então, é uma passagem no qual nós podemos refletir quem é Jesus para mim e para você. Aleluias. O que nós pensamos no nosso coração? Algumas vezes você percebeu também que o Senhor não ficou nada satisfeito com o que você disse, né? É desse jeito. Muitas das vezes nós desagradamos ao Senhor, né? Expulsamos de perto o Espírito Santo, mas o Senhor está dizendo, vamos agradar a Ele, vamos agradar a Deus, vamos trazer o Espírito Santo para perto de nós. Aleluias. Vamos admitir que passar pelo sofrimento e dificuldade é um fato comum à nossa missão. Para nós sermos aprovados e passarmos lá para o outro lado, nós temos que passar no processo. Você percebe quando fala o pensamento de Deus e quando fala o pensamento do mundo, porque o Espírito Santo é esse que te guia, é esse que te sustenta, que faz você ficar na posição. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Eu creio que essa palavra falou com muita gente, em nome de Jesus. E eu estou feliz, viu, de estar trazendo esta palavra para vocês, se edificando nela também, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos moram aqui no coração da diaconisa Betânia. Deixa aí nos comentários o que você quer que Deus faça por você hoje, que eu estou apresentando aos pés do Senhor, e tem testemunho, tem vitória, tem transformação, restituição, em nome de Jesus. E ajude-nos a evangelizar. Leva a palavra de Deus, compartilhe ela para mais pessoas, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nunca se esqueçam, Jesus te ama profundamente. Amém?